A política no Brasil tem lá as suas particularidades, não tem? As duas figuras mais influentes na eleição presidencial deste ano são Luiz Inácio Lula da Silva, hoje um presidiário, e Michel Temer, que bate recorde em popularidade desde que pesquisas do gênero são feitas ao menos. Avaliação que já deixei claro muitas vezes, considero injusta, incompatível com o resultado de seu trabalho. Tal reconhecimento deve ficar para a história. Resultado? Apesar da certeza somente na inconstância, e aqui eu estou citando o poeta Camões, aquele cujo traseiro foi chutado pelo Bolsonaro. É verdade. Né? Junto com os Lusíadas. Bolsonaro é aquele que diz que os portugueses nunca pisaram na África. Resultado, apesar da certeza somente na inconstância, o país pode assistir a uma disputa final entre PSDB e PT, como tem sido rotina desde 1989. E assim tende a ser depois de muitos movimentos de superfície, conversa fiada sobre nova política e outros fricotes novidadeiros. Eu adoro a palavra fricote. Porque fricote é assim, é a frescura minimalista. É isso que é um fricote. Ah, teve um fricote. Ah, e tem essa coisa novidadeira. Ah, é tudo... nova política, nova política. Nova política feita segundo o mais velho vício, que é não dizer de onde vem o dinheiro. Né? Há grupos aí ligados à nova política, inclusive grupos de militância, cuja origem do dinheiro simplesmente desconhecemos. Vai ver, cai do céu. Vai ver... Né? São eleitos de Deus e Deus vai chover maná. Não é isso? É? Bom. O petista, que será declarado inelegível pelo TSE, continua a dar as cartas mesmo na prisão. Mesmo na prisão. Continua a dar as cartas. A condição de recluso facilita seu trabalho. Se inelegível, porque é condenado em segunda instância, mas em liberdade, poderia ser confrontado com os fatos e exposto às próprias contradições. Como está, e chamei muitas vezes a atenção para esse risco, o processo político fica à mercê de uma entidade, de um ente de razão, de onde emanam dictates, né? Sentenças. Né? Em muitos aspectos, seus movimentos definem os dos adversários. E Temer segue na arena, embora alvo de golpes desfechados pelo MPF, Ministério Público Federal, pela PF, Polícia Federal, que não reconhecem regras ou leis. Aqui, para reiterar a questão do Lula. Inelegível ele já está. Preso ele está em razão de não se cumprir a Constituição no Brasil. A Constituição exige a execução da pena depois do trânsito em julgado. Não é o caso, mas tem lá a decisão provisória do Supremo. E nós sabemos que o processo dele andou com celeridade ímpar. Os idiotas que acharam que na prisão ele ficaria fora do jogo, estão vendo que não. A prisão facilita muita coisa ao Lula. Eu não estou dizendo que ele goste de ser preso. Eu só estou dizendo que quando você está lidando com um PT, com uma força política, com um partido que tem tradição de militância, você não pode fazer de conta que você está lidando com um imbecil qualquer. Hoje, o Lula está inelegível? Está inelegível. Ela vai ser oficializada pelo TSE, a inelegibilidade. Inelegível ele estaria mesmo fora da cadeia. Estar preso não o impede de fazer política, mas impede de ser confrontado com as suas bobagens e as suas escolhas. Ninguém pode entrevistar o Lula. Diz assim, mas escuta, meu senhor, como é que... Não, as verdades emanam lá de Curitiba. Né? E são verdades, com todas as aspas que vocês quiserem, que acabam interferindo também na política dos adversários. Foi de lá de dentro da cadeia que ele fez o acordo com o PSB, por exemplo, e tirou o PSB do Ciro Gomes. Foi de lá de dentro da cadeia, né, que ele conversou com o PR, por meio do Valdemar Costa Neto, e impediu o Josué de ser candidato. A vice, de quem quer que fosse, do Alckmin ou do Ciro. Né? Então, a reclusão não o tirou da política. A reclusão lhe deu uma condição excepcional.
E houve uma pessoa que observou isso lá atrás, antes dele ser preso. Eu, Reinaldo Azevedo. Oi. Bem, ainda bem que tem vídeo gravado, tem texto, tem blog, não é isso? As respectivas... acertar é bom, eu gosto. As respectivas atuações de Lula e Temer, antípodas entre si, convergiram para asfixiar uma candidatura em particular. O Planalto atuou de modo confesso para afastar de Ciro Gomes o dito Centrão, onde o petista também tinha e ainda tem um operador, Valdemar Costa Neto, chefão do PR. No campo da esquerda, a grande jogada do ex-presidente foi tornar inviável a aliança entre o PSB e o candidato do PDT. Em 3 semanas, o cenário que se afigurava extremamente favorável a Ciro mudou radicalmente. De um lado, com a anuência de Temer, o Centrão antecipou sua adesão a Geraldo Alckmin. O tucano, visto até então como inviável por parte considerável do mundo político, passou a ser tratado como um dos favoritos. Aposta-se que os fatores estruturais de uma campanha farão a diferença. Tempo de propaganda em rádio e TV, capilaridade e recursos. Do outro lado, o pedetista viu subtraída a possibilidade de uma aliança com o PSB, sem parcerias e com alguns segundos apenas na propaganda de rádio e TV. Ciro é que se tornou uma espécie de outsider. O status quo, ainda que bastante avariado pelas legalidades e ilegalidades da Lava Jato, se mobilizou para tirá-lo do jogo. Foi o status quo de direita e de esquerda. O que é o status quo? O poder já estabelecido. Né? O lugar de poder já estabelecido. Eles se mobilizaram, dizer, outsider de verdade, quer dizer, quem está falando algumas coisas fora da caixinha é ele, então ele sai. Né? A Marina desde sempre, não sei o que, sim, mas essa não estava com possibilidade de fazer aliança mesmo com ninguém. O candidato do PDT não é um neófito. Com ironia costumeira, ele se disse o cabra marcado para morrer, aludindo ao filme de Eduardo Coutinho, de que eu já falei aqui. Não há dúvida, para citar São Lucas, de que ele tem diante de si a porta estreita. Aqui eu estou citando São Lucas da Bíblia. Né? A porta é estreita, mas é possível passar. É possível passar? Precisa ver se faz a coisa certa. Pensem aí, e Ciro certamente estará fazendo o mesmo lá com seus botões. Haveria alguma maneira de suas postulações e de sua agenda não sumirem do debate junto com a eventual inviabilização de sua candidatura? Na política, o campeonato moral vale ainda menos que no futebol, né, Coutinho? Sim. E nós falamos disso aqui. Né? Aliás, sincronicidade junguiana na qual eu não acredito, mas estou fazendo uma piada. Eu disse, aliás, né, Coutinho, campeonato moral, não sei o quê. Quem falou que o Brasil tinha sido campeão moral? Foi ele. O técnico Coutinho. Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho. Na Copa de 78. Na Argentina? Na Argentina. Foi. Por quê? O Brasil foi desclassificado sem perder. Né? Aí ele disse, o Brasil é campeão moral. Né? Cláudio Coutinho. Foi aquela história da Argentina ter tomado a goleada, ter feito uma goleada no Peru. Exatamente. Não, e atenção, não sei se já se documentou de verdade, para quem gosta de futebol, o Coutinho nem era nascido, mas eu já era, aquilo foi um escândalo. Aquilo foi um escândalo. Obviamente, aquilo foi um roubo. Né? Obviamente, a Argentina comprou aquele jogo. Né? A Argentina, enfim, comprou o peru. Né? Pensem aí. Já falei. Acrescento à margem que inexistem na disputa outsiders em sentido tradicional, ainda que a formulação pareça contraditória. Reinaldo, se outsider não é sentido tradicional. Sim, mas nós sabemos o que é a definição de outsider. Né? Que é aquele que está fora do jogo, aquele que está fora do caminho, aquele que está fora da reta, aquele que está fora da caixinha. Né? Aquele que está à margem. Poderia haver então, se Luciano Huck disputasse, seria um outsider? Sim. Porque ele, em relação à política, está à margem, está não sei o quê. Mesmo Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, né? O Luciano não está no caldeirão da política, né? Está em outro. Está fora do caldeirão da política. Né? Nessa disputa não tem outsider. Né? O nome que mais guarda semelhança com uma figura exótica é Jair Bolsonaro.
Mas isso se deve menos ao fato dele ser um estranho no ninho, o que não é, do que a sua inteligência peculiar e criativa, que o levou na entrevista ao Roda Viva a desmoralizar a segunda estrofe de Os Lusíadas. Ele não reconhece os reis que foram dilatando a fé ao império e as terras viciosas de África e de Ásia foram devastando, já brinquei aqui. Chutou o traseiro de Camões, um caolho. Bolsonaro diria, quem é esse Camões aí? Um caolho. E não tem nada mais de falar que ele é caolho mesmo. Rei, Camões era caolho? Era. Numa luta ali, num duelo, ficou cego de um olho. E olha que com um olho só fez Os Lusíadas. Você imagina se ele tem 2. Piadinha. Vocês sabem a história aqui? É que ele não escreveu com olho, né? Vocês conhecem? Vocês conhecem Nossa. Como é que é? Atenção, cadê a vinheta? Cadê a vinheta? Tem que ter a vinheta. Trocadalhos do Coutinho. Como é que é? Trocadinhos do Coutinho. Trocadinhos do Coutinho. Você falou sobre Camões, querido? Eu disse... Atenção, pera. Eu disse. E Camões fez Os Lusíadas com um olho só. Imagine se tivesse 2. Aí vem Trocadinhos do Coutinho. É porque ele não escreveu com os olhos, escreveu Camões. Rio toda vez, é muito bom. Entendeu? Aliás, eu já contei aqui, vocês conhecem um mito. Sexta-feira é dia da cerveja, tá? Que fique bem claro, por isso que... Conhece o mito da Dinamene? Ele tá animado. Da Dinamene, a amante chinesa, a namorada chinesa do Camões? Não. É um momento cultural? Momento cultural. Momento cultural. Camões, voltando a Portugal, sofre um naufrágio e consta que estava com Os Lusíadas, né? E ficou entre salvar Os Lusíadas e salvar a Dinamene. Ai. A amante. É amante. A namorada. Era esposa? Não. Tem diferença, você sabe? Uma namorada. Mas ele ficou, salvo Os Lusíadas ou salva a Dinamene? A gente conhece Os Lusíadas, né? As armas, os barões. Dela eu nunca ouvi falar. Dinamene dançou. Aí assim, tudo... Tem documental não, mitos, arranjos e tal, mas Camões deixou a ela um dos mais belos poemas que atribuída a essa namorada que morreu no naufrágio. Prefiro ficar sem poema, tô suave. Falarei agora, declamarei agora. Tomara que eu lembre, mas eu acho que eu lembro. Alma minha gentil que te partiste tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória dessa vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Bom, lindo mesmo. Não gostei. Eu achei uma piada meio fraquinha, meio fraca. Piadinha? Meio fraca, não que gostei. ruim essa pessoa que escreveu essa não piada, gostei. né? Quem é esse Camões aí? Manda aprender. É um qualquer. Sim, e essas delicadezas do Bolsonaro é o que pedem aqueles que até o general Milton Mourão considera meio boçais. Marina Silva, da Rede, a versão de Bolsonaro com clorofila e uma flor na mão? Não gostei. Também tenta faturar com a antipolítica. Antipolítica? Ele está no 28º ano do seu mandato na Câmara. E ela vai concorrer à presidência pela 3ª vez. Outsiders? Não. Insiders. Hashtag pronto, falei. O É da Coisa. Na Band News FM.